Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, dando continuidade às nossas aulas sobre Firewall, na aula de hoje a gente vai estar introduzindo sobre iptable. iptable ele é uma aplicação do Linux que permite a configuração de regras. Essas regras elas são determinadas diretamente no kernel do Linux e é conhecido também como netfilter. O iptable é conhecido como netfilter. Ele é um tipo de firewall. Se recordarmos lá nos tipos que nós vimos na aula anterior sobre o que é firewall, vocês vão verificar que existe um tipo chamado Stateful Spectre, ou seja, um tipo de firewall que analisa o status da conexão. Então, é exatamente o que o iptable faz. Mas antes de aprofundarmos o assunto de iptable, sobre como funciona o iptable e quais são as regras que a gente utiliza para estar criando redirecionamentos, bloqueios e etc., faz necessário a gente entender o que é NAT, o que é Network Endless Translation. O NAT, pessoal, ele se subdivide e nós estaremos trabalhando em iptable diretamente com o NAT, fazendo uma junção dos dois. Ele subdivide em pré-route, pós-route e output, e essa subdivisão, ela caracteriza todo o funcionamento do NAT. O pré-route, ele seria o pré-roteamento dos dados, as informações, o tipo de roteamento que vai, quando chega na sua máquina, para que ela seja redirecionada e processada através do seu sistema operacional. A partir daí, ela pode ser direcionada diretamente para o pós-route ou ela pode sair pelo output, fazendo um DNAT, uma característica específica do NAT. Eu acredito que não ficou muito claro o que é NAT falando nesses termos, mas qual o porquê do NAT? O que é exatamente NAT? Então, o NAT, pessoal, ele é um protocolo para transição ou transformação de números de endereço IP, assim como nós temos o DNS, que faz a resolução de nomes para números, nós temos o NAT, que vai fazer a transformação de números de endereço IP privado para endereço IP público. Ou seja, se nós relembrarmos, nos recapitularmos um pouco das aulas anteriores, nós vamos ver que nós temos as classes de endereço IP da versão 4. O NAT ele se aplica apenas no endereço IPv4, que atualmente ainda é o endereço, a versão de endereçamento IP mais utilizada, né? O endereço IP versão 6 já foi desenvolvido, mas ainda não está sendo utilizado como um todo. A versão 4 ainda é utilizada. Então, pessoal, o endereço IP versão 4, para nós entendermos o que a NAT faz, é necessário fazer uma recapitulação do que é o IPv4 e como ele se subdivide, né? Como são suas classes. Existe a classe A, B, C, D e E. Essas classes de endereçamento IP, cada classe ela tem um número de endereço IP que inicia e tem o fim daquele endereçamento IP. Nós temos na classe A, desde o primeiro número, 1.0.0.0, só voltando um pouco atrás, o endereço IP versão 4, ele é um número formado por 4 octetos, e cada octeto ele é composto por uma quantidade de 32 bits. Isso nos faz relembrar lá nos cálculos de máscaras de subredes, é exatamente o que esse slide aqui a gente trabalhou, exatamente o que nós trabalhamos através desse slide em aulas anteriores. Então, a classe A ela vai do 1 até o 126, 255, 255, 255. Nós temos uma classe intermediária entre a classe A e a classe B, que é um endereçamento IP de rede, conhecido como endereço de loopback, ou seja, um endereço para a rede local, para o host local. Ele geralmente é utilizado para fazer testes na sua placa de rede, verificar o funcionamento local da sua placa. Temos a classe B, que vai do 128 até o 191, a classe C vai do 192 até o 223, a classe D do 224 até o 239 e a classe E do 240 até o 255. Essas duas últimas classes, elas são classes reservadas. A classe D ela é reservada para multicast e a classe E era uma classe reservada para pesquisas, utilizada para pesquisas e testes, né? Então,
Dentro de cada classe, pessoal, além de termos todo esse endereçamento IP, aqui onde nós estamos apresentando essas faixas de endereçamento IP, está incluso todos os IPs de cada classe, tanto público quanto privados. Dentro de cada classe, existem os endereços que são chamados de privados. Os endereços privados, eles foram criados com o objetivo de que você, na sua rede local, pudesse trafegar na internet. E quando você saísse para a internet, o seu endereço iria sair com um endereço público. Imagine a seguinte situação. A necessidade do NAT foi exatamente isso. A quantidade limitada de endereço IP privado, a quantidade de endereço IP versão 4 disponível, fez com que surgisse o NAT, que foi a reserva, ele acabou provendo a reserva de uma faixa de endereçamento IP para cada classe, para que a partir daí pudéssemos navegar na internet através dos endereços públicos. Então, nós temos os endereços privados que são utilizados em nossas redes locais e eles podem se repetir em diversas redes locais, não vai haver conflito. Por exemplo, na minha casa eu tenho a minha rede local, eu posso utilizar o endereço IP 192.168.0.1, por exemplo, e você na sua casa pode utilizar o mesmo endereço, considerando que esses endereços são locais, privados e não estarão navegando na internet. Para você sair para a internet, o seu computador vai mandar a solicitação para o seu roteador ou para o seu firewall, e este, por sua vez, vai fazer a transformação, ou seja, ele vai fazer o processo de NAT, vai pegar o seu endereço 192.168.0.1 e vai transformar em um número de endereço IP público, 200.139. alguma coisa, outra coisa, entendeu? Então, essa transformação é o que nós denominamos de NAT, é o que é denominado de NAT, na verdade. Então, na classe A, nós temos do número 10.0.0.0 até o 10.55, ou seja, todo o endereço IP que começa com 10, você vai saber que ele é da classe A e que é privado. É um endereço IP que não pode ser trafegado na internet. Na classe B, da mesma maneira, nós temos do 172.16 até 172.31. Todos os endereços IPs desta classe, dessa faixa que foi citada, eles são endereços IPs privados. E na classe C também nós temos a mesma coisa, 192.168.0.0 até 192.168.255.255. Esses endereços não podem trafegar na internet, beleza? Quando nós estamos na internet, pessoal, é necessário que apenas um endereço que está trafegando na internet, que ele seja único, na verdade. Por exemplo, eu não posso navegar na internet com o endereço IP e você navegar na internet com o mesmo endereço IP, a não ser que você esteja dentro da minha rede local, que vai sair pelo aquele mesmo endereço IP. Isso é um sistema de endereçamento compartilhado que é utilizado pelas empresas de provedores de internet, né? Mas são assuntos para aulas futuras. Então, para ilustrar melhor, vamos analisar essa imagem. Nós temos aqui uma rede local, nós temos os nossos computadores na rede local, temos um notebook conectado com o endereço IP 192.168.0.4, temos um celular conectado no endereço 192.168.0.3 e um desktop com o endereço 192.168.0.2. Digamos que cada um desses usuários aqui, desses dispositivos, estão navegando na internet. Quando eles fazem a solicitação para navegar na internet, essa solicitação chega até o roteador ou até o firewall, dependendo da sua rede. Estou considerando aqui que é uma rede local residencial. Então, ele chega no roteador e o roteador ele vai fazer o processo de NAT. Ele vai utilizar o protocolo NAT. Ele vai pegar esse endereço, por exemplo, do desktop, o 92.168.0.2, e vai transformar ele em 177.16.16.8. Esse é o endereço IP público do roteador. O roteador tem dois endereços IP. Ele tem o endereço da porta W1, que é a porta de internet, e tem o endereço da sua porta local, que é o endereço da sua rede local, da LAN, que nesse caso é um 92.168.0.1. Quando um cliente dentro da minha rede tenta sair para a internet, a solicitação chega no roteador e o roteador pega aquela solicitação,
transforma o endereço IP dele para um endereço público e manda para a internet. Quando ele vem o retorno da internet, esse retorno chega no roteador, o roteador transforma aquele endereço para o endereço de origem que foi solicitado e manda de volta para o cliente. Beleza? Como que o roteador vai saber que o pacote que veio da internet era para o desktop e não para o celular ou para o notebook? Talvez você possa se perguntar isso. Todas as placas de redes, elas têm um endereço, elas têm um código que é chamado de MAC address, ou endereço físico. Esse código, pessoal, ele é imutável, ele é como se fosse o seu CPF. E cada placa de rede tem a sua. Então, quando o desktop faz a solicitação para o roteador, além do roteador memorizar o endereço IP do desktop, ele também atrela o endereço MAC àquele endereço IP. E quando ele manda para a internet e que retorna, quando vem da internet, ele vai saber que aquele pacote que veio da internet está sendo direcionado para o computador 92168.0.2 e para o endereço MAC específico, XYZ. O endereço MAC ele é um endereço formado por um número hexadecimal que envolve letras e números. Beleza? Então, pessoal, essa é a definição de NAT. Voltemos aqui para o nosso slide. Aqui nós teremos uma definição mais concisa que diz: em rede de computadores, NAT é conhecido como masquerade. É uma técnica que consiste em reescrever, utilizando-se de uma tabela hash, os endereços IPs de origem de um pacote que passam por um roteador ou por um firewall, de maneira que o computador de uma rede interna tenha acesso ao exterior, ou seja, tem acesso à internet. Então, esse é o processo de NAT. Quando vocês ouvirem falar sobre NAT em rede de computadores, vocês vão lembrar. A NAT acontece quando o meu computador, com endereço local, quer sair para a internet e o meu roteador transforma ele e dá um endereço público para ele, para que ele seja conhecido lá na internet. Beleza? Então, o NAT, ele se subdivide. Existem alguns recursos que o NAT pode prover e que são úteis. Dentre eles é o mascaramento. O mascaramento é exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. É a transformação. Ou seja, o mascaramento significa dizer que eu tenho um endereço público através de um endereço privado. Ele mascara, ele, de certa forma, ele camufla o seu endereço privado para que você consiga sair para a internet. Uma vez que os endereços das classes privadas não podem navegar pela internet, é proibido. Não existe nenhuma maneira de nós navegarmos na internet utilizando um endereço privado. Além do mascaramento, que já foi explicado, existe o redirecionamento de portas, que é conhecido como PAT. Existe o NAT, que ele faz a transformação, o redirecionamento de endereços IPs, e temos o PAT, que faz o redirecionamento de portas. Existe aproximadamente 65 mil portas disponíveis em serviços utilizados na internet, né? No entanto, apenas as 1023, as 1024, se não me engano, primeiras portas é que são atreladas aos serviços conhecidos, como o serviço de HTTP, FTP, serviço de acesso remoto como o Telnet, SSH, serviços de e-mail, e cada um tem a sua numeração, cada serviço tem a sua porta. Por exemplo, a porta do HTTP é 80, HTTPS é a 443, porta do servidor de arquivo, que é o FTP, porta 21, e assim sucessivamente. Porta do servidor de e-mail, 25. Então, cada serviço ele tem a sua porta específica. E através do NAT também é possível fazer o redirecionamento de portas. Quando você faz uma solicitação para um serviço, você consegue fazer o redirecionamento dessas portas e conseguir implementar um pouco mais de segurança dentro da sua rede. Temos redirecionamento de servidores, forward. Esse redirecionamento de servidores ele é bastante utilizado quando você quer redirecionar uma conexão de um endereço IP para outro endereço. Por exemplo, você está lá fora na internet e quer acessar o seu computador dentro da rede local. Quando a sua solicitação chegar no seu firewall, é necessário que no firewall tenha uma regra especificando que o acesso do usuário X na porta X vai ser direcionada para o computador Y dentro da rede local. Isso é o redirecionamento de servidores, é o forward. Redirecionamento de conexões.
Existe o proxy transparente, nós já vimos sobre isso também lá nas aulas sobre proxy. E existe o balanceamento de carga. O balanceamento de carga, pessoal, é a possibilidade de você dividir a carga de um servidor, a carga dos usuários por mais de um servidor. A gente vai ver no slide mais adiante algum exemplo. Primeiro, o mascaramento. O mascaramento foi o que nós apresentamos anteriormente, onde temos os computadores da rede local, eles vão fazer a solicitação de conexão com a internet, então, para sair aqui através do firewall, que é exatamente essa mesma ilustração aqui, os nossos endereços IPs privados serão transformados em endereço público para poder sair da internet. Quando forem retornar, vai acontecer o mesmo processo. O endereço IP público, que vai chegar no firewall, vai ser transformado para um endereço privado e vai ser encaminhado a solicitação para os clientes que solicitaram, né, que fizeram a solicitação de conexão. Se de repente a solicitação que vem da internet não está direcionada para nenhum dos clientes, ou se não foi solicitada, então o firewall simplesmente vai bloquear aquele acesso e ele não vai ter aquela conexão, aquela tentativa de acesso à rede local, ela vai ser descartada, ela vai para o lixo. Beleza? O próximo ponto, redirecionamento de portas, que é o PAT. Nós temos, por exemplo, o redirecionamento de portas ocorre quando desejamos alterar a porta de destino de uma requisição. O exemplo utilizado, tudo que for destinado para a porta 23 de qualquer máquina, essa regra deveria estar no nosso firewall. Quando passar pela máquina filtro, que é o firewall, será redirecionada para a porta 10.000, na verdade, de um outro servidor. O redirecionamento de servidores acontece no mesmo sentido. Todos os pacotes destinados a um servidor, a um endereço IP específico, serão redirecionados para um outro endereço IP, para um outro servidor. O proxy transparente, pessoal, um exemplo de utilização dele, a técnica de forçar que uma conexão ela passe por um computador específico para ser inspecionada antes de chegar no seu destino. O proxy transparente, só para recapitularmos, as configurações no servidor elas são colocadas de forma automática. Então, você faz a configuração do proxy, determina que ele vai atuar como proxy transparente, e a partir do momento que alguém conecta na sua rede, as configurações são aplicadas automaticamente, sem você precisar fazer alterações no computador daquela pessoa, e para ele navegar, ele obrigatoriamente vai passar pelo seu proxy. Tanto para sair quanto para entrar na sua rede, a comunicação terá que passar através do servidor proxy. O balanceamento de carga, por sua vez, pessoal, o objetivo dele é distribuir entre os servidores que estão mais desocupados toda a carga que vem dos clientes. A gente pode observar nessa ilustração que as comunicações que virão da internet vão passar através do roteador e do switch e serão divididas entre dois servidores. Por exemplo, nós poderíamos ter milhões de requisições para o servidor web, e o servidor web ele está espelhado em 2 máquinas dentro da nossa rede, e a partir desse espelhamento há o balanceamento de carga. Eles não se sobrecarregam com a quantidade de solicitação sendo direcionada apenas para um servidor. Tudo isso é possível fazer através da utilização de regras NAT, utilizando o protocolo NAT, beleza? Na próxima aula, a gente vai estar estudando sobre outras características, sobre as subdivisões do NAT. Dentre elas, nós temos o SNAT e o DNAT, que a gente vai estar trabalhando com a origem da conexão, alterar ou permitir ou bloquear a origem da conexão e redirecionar para o destino ou bloquear o destino. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que é NAT, como funciona o protocolo NAT, e na próxima aula a gente vai estar aprofundando mais, estudando sobre SNAT e DNAT, e aprofundando nossos conhecimentos nas regras de IPT, beleza? Forte abraço e até a próxima aula.